dia a todos. Vamos lá, então. Meu nome é Matheus Alves Martins. A minha carreira profissional, no meu estágio obrigatório, eu fui estagiário, inclusive, do Júlio na Ingepar, acompanhamento de obra e em setor de qualidade, especificamente. Eu sou egresso da Unigran, em Dourados. Acabei de concluir agora o MBA em Gestão de Projetos, também pela Unigran. E desde fevereiro eu atuo aqui em São Gabriel do Oeste, pela J. César Engenharia, mais voltado à atuação de obra mesmo, no acompanhamento da obra, como um engenheiro residente das nossas obras aqui na cidade, e mais voltado também ao planejamento, né? Então eu fico ali entre o orçamento, controlando o cronograma da obra e a execução, o que é bom também que eu posso retroalimentar aí o planejamento. A gente vai comentar isso aí na frente. Tá, aqui eu vou falar sobre um pontapé inicial, que a ideia era essa, mostrar, eu estou vendo o pessoal bem jovem, quem é acadêmico ainda? Tem alguém que é acadêmico ainda? Tá, ok. Não, beleza. Então, a ideia era essa, mostrar assim, essa parte, a parte frágil assim, né, do recém-formado, que é a dificuldade que encontra, e o que eu achei mais difícil quando eu fiquei como responsável direto da obra, ficou assim, entre aspas, na minha mão, foi ter o reconhecimento da equipe, né? Chega lá, entre aspas, assim, um moleque na obra, vai ter que delegar uma função para um senhor que é mais velho, então até você conquistar o respeito do pessoal de obra, demonstrar para eles que você tem o conhecimento, às vezes ele faz de uma maneira e você identifica que não está da forma mais adequada, precisa passar isso para eles, então conquistar o reconhecimento do pessoal da obra é o que eu achei mais difícil, assim, né? E eu vou, dentro de alguns aspectos, eu vou tentar mostrar as dificuldades que eu encontrei, né, para a atuação em obra. Aqui é só para mim fazer uma abordagem, eu até preferi ser o primeiro palestrante, para poder conseguir fazer um link com alguns outros assuntos que os outros palestrantes vão abordar depois, como ali a qualidade, gestão de obra, saúde e segurança do trabalho, tá, o Ivonei já está por aí também, controle tecnológico de concreto e planejamento. E a nossa atividade fim é obra, né? Então, todos esses assuntos convergem para o tema obra e é lá que eles vão se interagir. Até vou dar uma semi-acelerada aqui, porque a gente já deu uma atrasada. Tá, primeiramente, planejamento. Como eu disse, é inerente à execução de obras do planejamento. Então, eu também fico responsável por, pelo menos, o orçamento preliminar, até, como eu trabalho na J. César Engenharia, não sei se todos sabem, a empresa é do Júlio César, né? Então, ele é meu supervisor direto ali, então, o orçamento preliminar, o planejamento preliminar, eu elaboro, aí o Júlio valida se estiver ok e tal. E a gente teve uma obra, até eu quis colocar aqui, deixa eu só... A gente pegou uma obra que a gente não estava fazendo o controle em tempo real, vamos dizer assim. A gente implementou um sistema na empresa durante a execução da obra. E aí a primeira medição que eu fiz, né, aqui no relatório de curva S, a gente detectou um atraso. Então, quando você está responsável pela obra, você começa a ter que passar o resultado disso, então você é cobrado por isso. Então, eu sei que o tema é práticas de obra, mas eu precisava também detectar como estava o desempenho da obra. Então, através do planejamento, eu fiz a primeira medição e detectei que estava atrasado. Então, a partir disso, o que precisei fazer? Precisei elaborar um plano, ver como estava o cronograma, as atividades que poderiam ser agilizadas para não prejudicar o desempenho da obra. E até assim, nesse caso, eu não consegui recuperar 100% do cronograma da obra, mas foi uma dificuldade que eu encontrei, porque às vezes a gente executa a obra sem estar acompanhando, né? Pelo menos as construtoras têm essa sistemática, mas talvez o pequeno construtor nem tanto. Então, isso foi uma dificuldade que a gente passa a ser cobrado, então tem que controlar corretamente, tem que monitorar a obra, mas é só para dar um adendo mesmo, depois o professor Tiago vai estar aí também, vai falar mais sobre o planejamento do próprio Júlio. Aqui eu vou falar algumas situações de obra, acho que aqui eu tenho mais situações práticas para poder abordar sobre qualidade.
aplicabilidade do sistema de gestão de qualidade. O pessoal vai falar depois, a Tânia e o Gustavo, mas aqui eu vou mostrar algumas situações que a gente precisou de alguma ação corretiva ou até mesmo atividade pós-entrega, né, e monitoramento de serviço e o recebimento de material em obra, que é extremamente importante. A primeira situação que eu quis trazer aqui foi um recebimento de material que a gente detectou que não veio conforme solicitado, né? Então a gente fez o pedido de madeira, né, para a estrutura de cobertura. A gente tinha um projeto já pré-estabelecido, né, que essa água aqui do telhado caída para frente teriam 3 vigas, né, igual vocês veem aqui nessa planta da estrutura de cobertura. Quando chegou o material em obra, eu fui inspecionar e eu vi que as seções estavam menores. Por exemplo, as vigas de 15 vieram com 12. E na obra eu identifiquei, assim, não calculei nada na hora, mas no meu entendimento aquilo ali não ia aguentar, ia flexionar o telhado, ia selar, ia dar problema. Então, o sistema de gestão de qualidade, que a gente também trabalha com isso na empresa, ele tem ferramentas para que você possa monitorar isso, né? E esse é o objetivo de você ter um engenheiro na obra, que consiga avaliar esses riscos e trabalhar com isso. Não é simplesmente tomar uma ação sem planejamento. Então, eu fiz um relatório de todas as peças que vieram em não conformidade, inclusive encaminhei ao fornecedor. Eles tinham mandado 2 metros cúbicos a menos de madeira, descontando todos os cargos, então deu uma diferença relativamente alta. Então, a gente fez uma verificação do que poderia ser feito, né? E a gente implementou uma ação corretiva, que foi uma alteração do projeto, né? Então, quando tem uma não conformidade, você precisa tratar ela e documentar isso. Então, em contato com o projetista, que não sou eu nesse caso, a gente verificou o que poderia ser feito. Então, a gente pediu algumas vigas a mais nessa seção que o fornecedor tinha. E aí o telhado ficou com 4 vigas, né? Então, mas é uma situação que, se você que está na obra não está atento, acontece uma falha, aí você vai ter problema lá na frente. Então, é uma situação que a gente teve que detectar na obra e estar atento nisso e aplicar a ferramenta do sistema de gestão de qualidade para detectar isso. E tratar isso e documentar também. Deixa eu ver se foi. Tá. Outra situação de não conformidade. Até que entra numa situação que eu comentei no início. De você ter que falar com o pessoal de obra. A gente tem um manual para execução do serviço e a nossa especificação para as juntas de argamassa para alvenaria na vertical tem uma tolerância lá de 10 milímetros, mais ou menos 2, salvo engano, né? E aí eu detectei na obra que estava em não conformidade, né? E aí o que foi preciso? A gente viu a não conformidade na execução do serviço. Então foi preciso conversar com o pessoal de obra, né? Então, até como era a parede do muro ainda, então a gente não precisou mandar desmanchar a parede ou coisa do tipo. Mas abordando daí o responsável da obra lá, que era o encarregado, tivemos que fazer um treinamento com eles do manual do serviço, como que é feito esse serviço, tem uma tolerância das juntas da alvenaria, não pode ser assim, está muito fina essa junta, então a gente precisa aumentar isso. Então, são situações que a gente precisa aplicar a ferramenta para poder melhorar a sistemática. Outra situação que eu acabei acompanhando também foi, ainda utilizando a ferramenta do sistema de gestão de qualidade, que o pessoal vai falar depois, mas visa atender a satisfação do cliente. Foi uma atividade de pós-entrega. A gente tinha uma casa que foi entregue, já tinha mais ou menos uns 10 meses o pessoal estava morando. A gente teve um problema de piso oco lá. E a gente sabe que tem que dar a garantia do serviço, né, de material, etc. Então, a gente teve um problema, porque a gente não conseguiu encontrar o piso da mesma tonalidade. Não tinha mais o lote, tinha do mesmo desenho, mas a tonalidade não batia. E a cliente não aceitava jamais, né? Então, a gente fizemos uma visita no local, fizemos um relatório para documentar todas essas não conformidades, o que não estava adequado.
E a solução foi dar garantia do produto, né? No caso, tirar todo... A cliente teve que mudar a casa dela, a gente teve que tirar todo o piso. A gente, no caso, não fez piso sobre piso, a gente preferiu demolir mesmo o piso existente, e aí um piso da escolha do cliente, né? É importante salientar, a gente deixou o cliente escolher o piso que ele queria. Agora falando um pouco sobre controle tecnológico de concreto. Essa foi outra situação de obra. A gente iniciou uma obra e os primeiros corpos de prova eu detectei que a gente mandou a amostra para o laboratório, deu 20 MPa o concreto para a fundação, que era para ser 25. Né? Então, eu já fiquei preocupado. Né? Então, a gente, no caso, tive que entrar em contato com um projetista para ver o que a gente poderia fazer nesse caso. Então, a gente tomou uma ação corretiva na fundação, mas aí chegou que precisamos documentar isso, informar. Por isso que é importante monitorar o concreto, né? Até a professora Sandra vai falar isso. E é uma situação que tem que ficar atento, porque o pessoal só tem 2 acadêmicos aí, o pessoal sabe. Concreto não é brincadeira. Meu professor falava, pessoal, não deixa colocar água a mais, porque vai dar problema, diminui a resistência. E até assim, eu mesmo às vezes não tinha, você sabe disso, mas até acontecer você não fica assim internalizado isso para você. Então eu vi isso acontecer na obra, o pessoal colocou mais água, o CP não deu e no caso foram 4 amostras, né? Então a amostragem assim consistente e a gente precisou tomar uma ação. Então se a gente deixa passar isso, você perde a durabilidade do produto, você perde toda a consistência do seu processo construtivo. A partir disso, a gente tinha um serviço, essa obra, a laje é seca com concreto moldado em loco. Então eu estava bem preocupado com isso. Então já detectamos isso na fundação, então a gente aumentou o controle, né? Começou a tirar mais amostras de concreto para mandar para os laboratórios, né? Até o pessoal sempre tirava os corpos de prova, a gente encaminhava para Campo Grande, para rompimento, para poder monitorar isso. Até que chegou na laje, a gente já tinha o traço já, então resolveu esse problema. Um pouco sobre saúde e segurança do trabalho. Aqui a maior dificuldade que eu encontrei foi convencer o pessoal, persuadir o pessoal, fazer eles entenderem que é importante a utilização de EPI. Até eu coloquei algumas fotos da nossa obra lá. O pessoal, não 100% correto, mas já está bem melhor. A gente está evoluindo muito a questão de uso de EPI. O pessoal está usando uniforme, luva no serviço, por mais incomoda, essa luva me atrapalha. Mas a gente tem que conscientizar o pessoal, tem que ser o exemplo, tem que chegar na obra de capacete, por mais que nessa obra eram 3 casas, né? Não, são 3 casas, mas não tem que dar o exemplo, tem que chegar de capacete, a gente sabe dos riscos. Aconteceu numa obra nossa, tinha um pedreiro, o seu Edson, e ele reclamava do EPI, né? Eu comecei a cobrar dele, até que numa situação, o pessoal trabalhando na cobertura, caiu um pedaço de madeira no capacete dele. Então, tipo assim, ele vai embora para casa agora com o capacete, então o pessoal, assim, não é bom isso, essa ocorrência, mas de uma certa maneira foi bom para o pessoal ver que foi útil. Se cai direto na cabeça dele, poderia ter acontecido algo mais grave. Então, isso é uma dificuldade da obra, de uma maneira geral, o pessoal não tem o hábito, ou reclama de EPI, especialmente as luvas, mas é importante cobrar. E um pouco sobre a gestão de obra, né? A gente tem que fazer o colaborador se tornar um parceiro nosso. E até a gente tem umas temáticas de, periodicamente, fazer alguns treinamentos de serviços, tanto, às vezes, comentar alguma coisa acerca de segurança do trabalho também. Então, trazer o colaborador para perto, isso para também a gente conseguir o respeito dele, conseguir trabalhar na obra quando a gente precisa um plano de ataque na obra diferente, ter o apoio deles também, porque são eles que fazem a obra girar de fato, né? Aqui só um exemplo, um registro de um treinamento na obra, nesse caso até o Júlio estava presente, ele fez o treinamento pessoal, na época era de recebimento de material, ele começou a identificar que as entregas de areia estavam com volume às vezes inferior, não estava padronizado, às vezes o cara entregava mais, às vezes a menos,
Então a gente precisa fazer um treinamento para o pessoal melhorar o recebimento. Às vezes o pessoal não fazia o recebimento, a cubicagem da areia e da brita lá. Isso é extremamente importante. E só para finalizar aqui, outra situação que é bastante complicado, no nosso caso que a gente tem uma estrutura, uma equipe relativamente pequena, para você estar atento à questão do estoque da obra, né? Você está deixando a obra alimentada. Então, o controle de aquisições é extremamente importante. Eu não faço o controle de aquisições sozinho, tem a Renata que me auxilia, né, fazendo cotação de material com os fornecedores. Só que isso é uma coisa que tem que estar muito atento. Aconteceu uma situação comigo, a gente queria soltar o serviço de reboco quando tivesse todas as esquadrias já assentadas, né, já instaladas. E a gente teve um atraso na entrega do alçapão. Então, a gente não queria deixar uma emenda no reboco. Então, por uma falha nossa de prever, o fornecedor não conseguiu entregar, tive que segurar o serviço de reboco, soltar outros serviços e acabou ficando mais lento, né? Então, a gente tem que estar atento nessa sistemática, porque cada processo interage com o outro, implica na conformidade ou não de prazo e custo dos outros, né? E outra situação que a gente tem para mim acaba sendo bom porque eu consigo fazer essa análise eu mesmo, tenho que cobrar eu mesmo. Como eu acompanho a obra e também faço levantamento de materiais, quantitativo, a parte de planejamento, eu consigo fazer uma retroalimentação. Por exemplo, a gente inicia a obra, faço uma previsão de madeira para a forma que vai ser utilizado. Às vezes, pela composição do orçamento, você prevê de uma certa maneira, um certo índice, tábua de 30, tábua de 20. Aí chega na obra, o pessoal fala: Matheus, se a gente usar a tábua de 25 ou se comprar a quantidade X, a gente consegue fazer. Então, a gente consegue identificar onde dá para melhorar no orçamento. Então, quem está na obra também tem que informar para o planejamento essas situações. Às vezes está previsto algo, né, mas você não utiliza ou está previsto de maneira insuficiente. Né? Então, seria mais ou menos essa outra situação de obra. O levantamento de material, que a gente identifica algumas diferenças na obra, e a comparação analítica com o planejado, que seria essa retroalimentação, identificar onde o planejamento está falhando, onde eu posso melhorar, otimizar, ou até mesmo onde eu estou prevendo um índice de carga horária para o pedreiro um determinado serviço. Estou vendo que ele demora mais, ou que ele faz bem mais rápido. Então, isso tem que ser retroalimentado para você deixar o seu planejamento coerente. Bom, pessoal, acho que a minha apresentação era bem breve, era só para dar um insight mais ou menos da palestra, o que o pessoal vai abordar. E era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Isso aí. Obrigado. Primeiramente, agradecer pela palestra sua, excelente palestra, apesar que foi rápido, bastante informações. Por ser um engenheiro assim, recém-formado, tem 1 ano de formado, né, Matheus? Já coloquei numa missão aí de executar uma obra, apesar de pequena. As dificuldades de uma obra também continua sendo a mesma obra pequena ou grande, tá? De gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de equipamentos. A gente está ali monitorando constantemente. Quando você encontra uma não conformidade, por exemplo, a do recebimento do material, você falou que tomou algumas ações corretivas. Qual ferramenta você identifica, se você encontrou uma não conformidade, qual a ação que você toma para que essa não conformidade volte a ocorrer? Por exemplo, vou citar o caso do recebimento de areia. A gente identificou que chegava o material na obra e não estava sendo medido. Era basicamente isso. Então, a gente viu, o pessoal informou, chegou menos areia do que para pedir 5 metros cúbicos, né? E essa situação foi até o treinamento dessa ocasião. Pedi 5 metros cúbicos, mas não veio isso, né? Ou eu fiquei na dúvida, acho que veio menos. E aí eu fui cobrar o pessoal não estava medindo. Era basicamente isso. Então, o que a gente tomou de ação foi fazer o treinamento com o responsável por receber o material na obra. Nem sempre eu estou lá, às vezes é um encarregado lá que faz o recebimento. Então, é fazer o treinamento. Mas isso varia de cada situação, de não conformidade. Por exemplo, a situação quando a gente recebeu o material para a estrutura de cobertura. Antes de qualquer coisa, eu tinha que comprovar que esse material estava fora do que foi solicitado. Então, primeira ação, documentar a não conformidade. A primeira ação foi montar um relatório fotográfico ali,
das peças, a quantidade de peças que veio não conforme. No caso, eu medi todas as vigas lá e tinha assim, era constante, variava 2 centímetros a menos na seção, os caibros era 5x5, veio 4x4, né? Então isso depois teve uma situação, a gente vê algumas obras, às vezes até pelo padrão, que era uma obra padrão Minha Casa Minha Vida, às vezes o telhado dá uma selada, você começa a ter problemas de goteira, se bem que aqui a laje mitiga esse problema, mas isso é relativo do problema. E aí nesse caso a gente fez um relatório, atestou a não conformidade, encaminhei para o fornecedor, aí ele gerou um saldo lá porque ele tinha mandado a menos, e eu tinha a sensação de que ia ficar inadequada essa estrutura, mas eu não posso tomar essa decisão sozinho. Então eu comuniquei o projetista, que no caso era o Pedro Napoleão. Ele fez a análise lá, a gente conversou, falou, acho que se colocar 4 vigas vai atender. Ele analisou a estrutura e com a autorização do projetista a gente fez essa mudança. Essa questão de qual ação tomar é relativo de acordo com o problema, né? Mas a princípio você tem que ter uma sistemática para cada tipo de problema na obra, né? O importante é sempre documentar, porque se dá um problema futuro ou se você precisa identificar alguma patologia futura, você precisa ter rastreabilidade de informação. O que aconteceu na obra? Se eu não documento as coisas que acontecem na obra, não tem como filtrar isso, né? Você falou que é recém-formado, tem 1 ano de formado. Como que foi lidar com tanta responsabilidade, assim, tomar a obra meio que sozinho? Marcelo, tipo assim, meio que você sente um peso nas costas, assim. Mas é um pouco difícil, sabe? No primeiro momento você chega, a gente estuda e parece que a gente não tem a capacidade, não sabe? Porra nenhuma. Mas, assim, no primeiro momento eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na obra? O que eu vou falar para o pessoal da obra? O que eu vou falar para os caras lá para chegar? Não tinha, assim, uma visão clara disso. Mas aconteceu naturalmente, né? Você chega na obra, quando eu vim para São Gabriel do Oeste, a gente tinha uma obra que estava em andamento já. Já estava, a alvenaria já tinha sido feita, estava coberto. Na época tinha uma engenheira também que estava saindo, então eu até tive um pouco o auxílio dela nesse sentido. Mas no começo você parece que não leva não sei se é isso, não sei o termo melhor para falar isso, mas parece que não cai a ficha, né? Você está fazendo as coisas no modo automático, até que acontece esse problema do concreto. Aí você fala, putz, o concreto deu menos. Então, aos poucos você vai galgando isso, você vai galgando essa responsabilidade. Claro que sim, eu sou recém-formado, me sinto como se eu soubesse praticamente nada, né? Mas a gente, com o tempo na obra, você vê, o que eu sei é consistente, porque eu consigo executar a obra, consigo, na medida do possível. Claro que você tem que sempre estudar. Na obra você vai ter situações que você precisa de uma ferramenta nova para análise, entendeu? Você precisa de ter também essa capacidade de relação interpessoal, né? Então, eu acho que acontece naturalmente, né? No começo dá uma insegurança, acho que é natural a insegurança, você está lá à frente da obra, delegar funções, mas eu acho que acontece naturalmente, assim. Claro que você vai precisar estar no campo para isso, mas até eu estava numa situação semi-confortável, né? Vamos dizer assim. Tinha o Júlio sempre também me supervisionava nesse sentido, algumas dúvidas eu podia questionar ele, tinha quem questionar, então isso ajuda muito também. Mas eu acho que acontece de forma natural, assim. Então você fica tranquilo quanto a isso. E foi muito difícil ganhar a confiança dos funcionários por ser recém-formado, por eles acharem que você não tem muito conhecimento? Cara, foi um pouco difícil, mas nem tanto assim. É porque chega lá, entre aspas, um moleque sem barba, os caras vão lá e essa criança aí na obra vai delegar a função para mim, que viagem é essa? Mas com o tempo acontece situação de obra que o pessoal vai precisar pedir sua autorização para fazer alguma coisa, vai ter uma dúvida, falar, Matheus, estou com esse problema aqui, o que eu vou fazer? Vai chegar esse momento. A partir disso, o pessoal começa a te respeitar. Eles veem que você sabe, entendeu?
Claro, espera-se, né, do engenheiro, do arquiteto que está lá responsável pela obra, ter algum problema, você vai ter que sanar isso, né? Então, a partir dessas situações que eu fui ganhando respeito. Matheus, e agora? E até, por exemplo, o concreto. Se bem que o pessoal, talvez, de obra não leva a sério. Quando você fala para eles aqui, ó, vocês estão colocando água, o concreto deu 20, os caras não ligam, entendeu? Mas tem situações que, por exemplo, Matheus, que nível que eu deixo aqui no piso para soltar esse contrapiso? Deixa tanto, deixa tanto. Então o pessoal começa a perguntar coisa nova para você. A partir disso, o pessoal vai te respeitando e vai entendendo que você sabe, né? Então, aí fica estabelecido, com o tempo, conseguir estabelecer essa, vamos dizer assim, uma hierarquia no processo, né?